A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe cada um de vocês. Tudo bem? Está tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, com a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Eu espero que com você também esteja tudo bem, com você e a sua família. Estamos aqui dando continuidade à série dos livros da Bíblia. Para você que está chegando agora, muito bem-vindo, tá? Fica à vontade aqui para acompanhar esta série, compartilhar para aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra, outros que desejam ter uma noção geral de cada Bíblia, de cada livro da Bíblia. E aqui está uma síntese de cada livro da Bíblia, tá? Para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nossos sentimentos, as famílias que estão enlutadas, né? São inúmeras famílias. Eu já falei para vocês que 2 dos meus filhos, o mais velho e o mais novo, já tiveram. O mais velho tem um casal de filhos, né? Ele, a esposa e os filhos passaram por um mau pedaço, mas graças a Deus não chegaram a ser hospitalizados, não. Fizeram o tratamento em casa mesmo e graças a Deus recuperaram. Eu já falei no vídeo anterior, tomei a vacina, tive uma reação leve, que é comum, geralmente toda vacina tem. Esse vírus do Covid, né, ele é real e se foi fabricado ou não, ele atingiu as nações, né? Quase todas as nações estão aí gemendo, sofrendo, com mais de 300 mil mortes, né? É muita gente, é muita morte, é muita família enlutada, muitas crianças órfãos, porque tem casas que morreram os pais. Não é brincadeira não, gente. A situação é séria, mas a vacina já chegou. Que haja assim, aqui na nossa cidade, já as pessoas que tomaram as primeiras doses já estão tomando, estamos nessa semana de tomar a segunda dose, né? A nossa só vai acontecer com 90 dias, que vai ser em junho. Mas tá aí, as vacinas estão chegando. E o importante é as pessoas acreditarem que a vacina imuniza sim, né? As vacinas estão aí para nos ajudar. Deus dá sabedoria ao homem e o homem descobre a maneira de produzir a vacina e para nos trazer saúde, né? Jesus Cristo, pela sua onisciência, sendo ele Deus, ele já havia dito que no final dos tempos apareceriam pestes, terremotos, enfermidades diversas, violência, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Tudo isso nós já estamos vendo, né? Desde o século passado as coisas têm se intensificado, guerras mundiais, né? Nações em conflitos, terrorismo, né? É um inimigo oculto. O terrorista, ele não avisa ninguém, ele não tem uma identidade que possa se conhecer de longe, né? Se perceber de longe. É como esse vírus, ele é escondido, ninguém sabe onde ele está. Sabemos que existe uma prevenção, exatamente a máscara, o álcool gel, o afastamento, né? Você se afastar, trocar suas roupas quando chegar em casa, deixar o sapato na entrada de casa ou na parte de trás de casa. E é isso, pelo menos já é algo certo que já se pode fazer, que se pode evitar. Eu estou gravando hoje aqui porque lá no estúdio a lâmpada estava piscando e eu não sei mexer em eletricidade, além de não saber, eu tenho medo, né? E meu filho ainda estava deitado, eu não quis acordá-lo e eu estou aqui. Então, exatamente lá no estúdio não tem barulho nenhum. E
Eu espero que minha voz alcance vocês, viu? Eu não, é o meu jeito, meu tom de voz é esse, de falar baixo. Eu falo muito baixo. Eu espero que vocês sempre nos vídeos estejam me ouvindo claramente, tá? Então, eu decidi fazer a gravação hoje aqui fora. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Então, vamos ao Evangelho segundo escreveu Marcos, né? João Marcos. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Então, João Marcos não foi apóstolo de Cristo, mas ele foi discípulo de Jesus. E segundo a tradição, diz que ele andou muito com o apóstolo Pedro, o qual, mesmo apóstolo, ele testifica que João Marcos foi filho na fé dele, né? E meu filho, ele diz meu filho, né? Então, o filho na fé. E é isso aí. Então, vamos começar? Marcos, número de capítulos 16. Autor é o próprio Marcos. E filho de Maria, uma mulher que habitava em Jerusalém, primo de Barnabé. Marcos é citado nas cartas de Paulo e Lucas, e no livro de Atos também, né? Que foi Lucas que escreveu. A data que foi escrito, provavelmente nos anos 57 a 64 depois de Cristo. Na noite em que Jesus foi preso, deduz-se ter sido ele que fugiu estando nu. Ele não estava nu, ele estava envolto em um lençol. E quando veio a perseguição, que começaram a correr, alguém o agarrou e ele largou o lençol e saiu nu, fugindo dali, não é? Deduz-se ter sido ele filho na fé do apóstolo Pedro. Depois que Pedro foi liberto da prisão, o apóstolo Pedro foi na casa de Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e ali oravam. Ele esteve com Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. E Paulo, ele pouco antes do seu martírio, ele pede na sua carta aos Timóteos que Marcos vá até ele na prisão. O livro de Marcos apresenta Jesus como o servo perfeito. É o evangelho do servo do Senhor, do renovo. O versículo-chave é Marcos 10, 45. Eu quero ler esse versículo aqui. Vez por outra eu tenho falado aqui acerca do que nós vamos ler aqui. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem falou, né? Eu tenho dito assim, que aqui está, isso aqui é o que significa o amor. Amar é servir. Jesus Cristo se deu. Ele disse, eu não vim para servir. Jesus Cristo disse, eu vim para servir e não para ser servido. Então, ele veio trazer vida, né? Perdão de pecados, esperança, vida eterna. Aleluia, com ele, aleluia, na eternidade. Amém. A mensagem do livro é apresentar o Senhor Jesus como o servo perfeito, humilde, né? Lembram que eu falei no Evangelho de Marcos, o convite maravilhoso quando Jesus Cristo disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. A divisão do livro mostra a manifestação do Filho Servo, é o capítulo 1, vai até o versículo 11. O Filho Servo sendo provado, capítulo 1, versículo 12 e 13. O Filho Servo agindo, capítulos 1 até o 13, que é exatamente o ministério dele em si, né? O Filho Servo obediente até a morte, capítulos 14 e 15. E o ministério do Filho Servo ressurreto, exaltado,
e com toda a autoridade. Aleluia, meu Pai. Aleluia. O que é que chama a atenção, a nossa atenção, no livro de Marcos? São os vários retiros que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele se afastava justamente para orar, para falar com o Pai, né? É um exemplo assim que nos serve, né? Que nos ensina que o servo, ele precisa estar constantemente falando com Deus, falando com o Senhor, falando com o nosso Pai, não é verdade? É muito lindo o exemplo de Jesus Cristo. É lá no Evangelho de João que Jesus Cristo disse assim: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Aí ele diz: eu fiz para vos dar o exemplo. Tudo que ele fez foi para dar exemplo. Ele disse: agora vocês vão e façam o mesmo, né? Aprenderam do mestre e vão fazer o mesmo. E ele disse: coisas maiores vocês hão de fazer. Aleluia, aleluia, meu Pai. Então, ele indo para um local solitário depois das primeiras curas, para lugares desertos depois da purificação dos leprosos, indo ao lago depois da cura do homem que tinha a mão ressecada, indo às aldeias depois de ser rejeitado em Nazaré, indo aos arredores de Tiro e Sidom depois da oposição dos fariseus, indo à cidade vizinha de Cesareia de Filipos depois da cura de um cego, indo no Monte Hermon depois de declarar a sua paixão, anunciar que precisava morrer, aleluia. Indo em Betânia, depois da entrada triunfal, quando ele entrou montado no jumentinho e foi aclamado, né? Recebido como rei, né? Aleluia. Hosana, 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 aleluia. O povo clamando, né? Bendito que vem em nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Depois da purificação do templo, ele também se afasta. Após o discurso falando acerca do fim de todas as coisas e a sua última retirada, que foi justamente no último capítulo, capítulo 16. O propósito da vinda de Jesus Cristo ao mundo foi morrer como Cordeiro de Deus para a expiação do pecado humano e ressurgir dos mortos para trazer a vida eterna à humanidade. Jesus Cristo chegou para dar início ao plano do Pai. Para a notícia, não havia meios de comunicação e esta notícia, ela precisava ser espalhada. Então, foi quando inicialmente ele chama os 12 homens, os apóstolos, que os denominou de apóstolos, né? Que cada vez mais esse número foi aumentando. E esses homens foram preparados para levar a mensagem às nações. Primeiro em Jerusalém, depois na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Aqueles homens comprovavam a sua mensagem com milagres extraordinários, para mostrar a natureza daquele que os enviou às nações, o Filho unigênito de Deus. Vocês lembram que foram enviados os 70 e Jesus Cristo deu autoridade para eles curarem, libertarem, expulsarem e até ressuscitar mortos, não é? Eles ficaram maravilhados, os discípulos, quando voltaram. Senhor, em teu nome os espíritos nos submetem. E Jesus Cristo disse: antes alegrai-vos, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia, glória a Deus. Inicialmente começaram a seguir o mestre como políticos. Eles achavam que Jesus Cristo havia de restituir o reino a Israel, que ia ficar livre do jugo do Império Romano, né? Sem qualquer ideia de se tornarem o que viriam
o que vieram a ser. Somente depois da ressurreição e a descida do Espírito Santo foi que vieram a compreender que o reinado de Jesus seria sobre os corações e que eles deveriam contar essa história, a história de Cristo, espalhar. É necessário anunciar Jesus Cristo para que os homens venham a confessar os pecados, pedir perdão e recebê-los em seus corações. Então, serão selados com o Espírito Santo, terão seus nomes escritos no livro da vida. Aleluia, é a garantia, é o selo, é a garantia da nossa entrada, aleluia, nas mansões celestiais. Começarão a amar Jesus depois que a pessoa tem a sua vida transformada, a amar a sua palavra e desejar aqueles que ainda não o conhecem, a fim de que venham a experimentar esta transformação maravilhosa, que unicamente só acontece pelo poder que exerce a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse, não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia, 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 meu Pai. E ele disse, no capítulo 8 aos Romanos, né? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E o Espírito Santo está aqui, gente. Foi Jesus Cristo que disse, depois que 10 dias após a volta de Jesus para o Pai, ele enviou a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo veio na festa de Pentecostes. Vez por outra eu tenho anunciado aqui. E Jesus Cristo disse, quando ele vier, ele vos ensinará, vos lembrará tudo o que eu vos tenho falado. Aleluia, glória a Deus. Gente, é uma bênção. É uma bênção a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que transforma vidas. É o poder de Deus. É o poder de Deus na vida da pessoa. A nossa palavra sai da nossa boca, a palavra que está guardada no nosso coração. Aleluia. Jesus Cristo disse, aquele que me ama guardará a minha palavra. Então você, para que o Espírito Santo te lembre, você precisa ler a palavra, guardar a palavra, amar a palavra. E no momento certo, no momento apropriado, você vai e anuncia a palavra. É uma bênção, né, gente? Olhe, aleluia. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui 2 vídeos que estão falando. Eu fiz o ano passado, foi justamente na semana da Páscoa. Estamos aqui. Os cristãos estão comemorando aqui esta semana, os últimos dias, estamos lembrando os últimos dias que Jesus Cristo passou aqui na terra, como homem, não é? Então, eu vou colocar, eu fiz 2 vídeos o ano passado, os últimos dias de Jesus aqui na terra, vocês assistam com a família de vocês, tá? E também um áudio que eu fiz falando sobre a Páscoa, tá? Então, meu Pai, estamos aqui encerrando este vídeo, Senhor, para a honras e a glória do Teu santo nome. A Tua palavra está aqui sendo anunciada e nós sabemos, Pai, que a Tua palavra, quando a pessoa escuta, a pessoa crê, a pessoa deseja Te conhecer e o Senhor, mediante a ação do Teu Espírito Santo, Ele vai ensinar, Ele vai transformar a vida desta pessoa. E esta pessoa, a Tua palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo será novo. Então esta pessoa agora, mediante a conscientização da necessidade de haver um reconhecimento de que nós éramos transgressores, esta pessoa vai confessar os seus pecados, vai te pedir perdão
e vai te convidar para que o Senhor venha habitar na vida dela. Que Jesus Cristo venha a fazer parte no dia a dia da sua vida. É uma bênção, Pai. Muito obrigada, Senhor. E esta pessoa agora, ela vai resistir ao pecado. Nós continuamos sendo tentados dia após dia, mas o pecado agora não tem mais domínio, porque agora quem domina a nossa vida é o Espírito Santo. A tua palavra diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Eu quero te pedir pela vida de todos aqueles que têm tomado a sua decisão no momento de assistir este vídeo, Pai. Que os seus pecados, com certeza absoluta, eles serão perdoados e eles serão selados, aleluia, com o selo do teu Espírito Santo, aleluia. E o nome deles estarão escritos no livro da vida, como o meu, e de milhares e milhares e milhões já estão escritos no teu livro, aleluia. Eu te peço e te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aleluia, que vive e reina para todo sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Até o próximo livro, que será o Evangelho de Lucas, o Dr. Lucas. Tchau. Deus abençoe vocês.